Agora é oficial, gente. Dimitri Payet não joga mais pelo Vasco. O contrato do francês ia até o fim de julho, mas foi rescindido amigavelmente com o clube. Lembra, ele foi contratado em 2023, atuou em 75 jogos, fez 7 gols, deu 12 assistências, uma passagem que acabou sendo decepcionante, né? Para quem tinha o segundo maior salário do elenco do Vasco. E o Vasco anunciou oficialmente a saída amigável de Dimitri Payet. Pelo Vasco, Payet disputou 77 partidas, marcou 8 gols e deu 16 assistências. A princípio foi um drone seu, não foi, Vene Casagrande? Do Payet, a saída do Payet. E agora já está oficial. Foi um drone seu ou não foi? Foi ou não foi? Não sei. Foi apenas uma informação que o Vasco deu entrada na documentação ontem para poder rescindir o contrato dele. E aconteceu, Lucas Pedrosa. Tá aí. O que você tem a dizer da passagem desse jogador? Eu vou falar, eu sempre falei para vocês. Eu às vezes assisti ao Vasco só para ver o Payet jogar. Que belo jogador, mas o custo-benefício para a realidade financeira do Vasco às vezes não vai bem, hein, Pedrosa? Foi uma história que começou muito bonita, tá? Eu acho que em 2023 o Payet foi extremamente importante para recuperar a autoestima do vascaíno, recuperar também a confiança desses jogadores. Vale lembrar, o Payet, ele participa diretamente de mais de 6 pontos naquela reta final ali de 2023, onde ele consegue fazer gol contra o Fortaleza, ele faz um gol também muito importante contra o América Mineiro, que faz o Vasco não cair naquele momento, faz também um gol contra o Curitiba, enfim, e além de tudo que ele trouxe dentro de campo, é recuperar realmente a confiança do vascaíno. Então 2023 para o Payet foi ótimo, ele mesmo no primeiro momento dele, na adaptação, ele conseguiu render para o Vasco. Ele começa 2024 muito bem, aí ele começa a sofrer com lesões, e quando ele sofre com lesões, eu acho que até mesmo a cabeça dele perde um pouquinho do foco, porque ele estava muito bem, ele perde 7 quilos no início de 2024, ele tá totalmente focado em fazer um grande ano. Aí ele machuca o joelho, se eu não me engano foi um ligamento colateral, aí ele fica 1 mês e meio fora, depois ele continua tendo problemas. Acho também que alguns treinadores não souberam aproveitar o Payet, e um desses treinadores foi o Rafael Paiva. Eu lembro muito bem quando o Vasco da Gama estava na semifinal da Copa do Brasil, e o Payet vai entrar com 40 e tanto de jogo, sendo que ele coloca o Rossi antes para jogar. Então, assim, eu acho que ele foi subaproveitado no ano de 2024, e em 2025, aí sim, aí ele não conseguiu dar nada pro torcedor do Vasco da Gama, e aí você já começa a colocar também na balança o custo-benefício, acaba parando em páginas policiais, e essa história termina bem pior, na minha visão, do que quando começou. É verdade. Grato ao Payet por 2023. Repito, eu acho que se ele não tivesse chegado, o Vasco teria caído naquela temporada. Não só por ele, mas pelo Verratti, por outros jogadores, pelo Emiliano Dias, pelo Ramon Dias. Isso é fato, mas ele é parte importante naquela composição. Porém, depois, tudo que a gente falou de bom não conseguiu se transformar em campo, então ele, na minha visão, não vai fazer tanta falta. Foi bom enquanto durou, e durou pouco tempo. Era legal ver o Payet jogar, era espetacular ver a forma como ele, tecnicamente, era um jogador de futebol. Mas no final das contas, o Vasco, na situação financeira que tá, não tinha condições de seguir com o Payet. Alivia quanto aí na folha, hein? 1,5 milhão que ele ganha, mais ou menos. 1,5 milhão. Por isso que eu sempre falei que o custo-benefício não estava valendo a pena para o Vasco da Gama. Mas eu concordo com o Pedrosa, eu acho que o ano de 2023 dele foi muito bom. Eu lembro o gol de falta. Exato. Contra o Fortaleza. Contra o América. Contra o América. O Fortaleza também. foi o de canhota. Verdade. Ele corta e bate. Foi a noite do Roberto Dinamite, não teve isso? Cara, E que ele usava a camisa do exato. Roberto. Agora, E neste ano de 23, 23. ele ganha de arrascaeta neste programa no 11 contra 11. Ah, ele tava jogando Não, muito. eu fui voto vencido, pra ficar claro. Ele começa muito bem em 2023. Mas ele é bom jogador, Agora, gente. eu acho que 2025, isso não é informação, é apenas uma impressão de uma pessoa que estava acompanhando o caso. Eu acho que o problema extracampo, envolvendo páginas policiais, prejudicou demais o desempenho do Payet. Porque é difícil você exercer de uma maneira que você pode exercer da melhor maneira possível, tendo um problema como esse fora das 4 linhas, e eu falo mesmo do Bruno Henrique, por exemplo. Eu acho que a queda de produção do Bruno Henrique no Flamengo é muito por conta de fatores extracampo. No caso do Payet, eu tenho a mesma impressão. Mas é isso, fim de um ciclo. Eu acho que o torcedor vascaíno tem que agradecer pelo que o Payet tentou apresentar e pelo que ele apresentou, pelo que ele foi importante, mas chegou ao fim, o revoar. Ô, Lucas Pedrosa, vai fazer o que com esse 1,5 milhão? Um churrasco? Não, vai ter que contratar. Tem que contratar, tem que realocar esse dinheiro aí em jogadores que possam chegar saudáveis. Talvez não em um jogador, acho muito complicado o Vasco gastar mais de 1 milhão num jogador, mas quem sabe trazer 2 jogadores de 700, que podem
chegar para vestir a camisa, como foi com o Nuno Moreira. É um jogador que para mim é o case de sucesso nessa temporada do Vasco, não teve adaptação nenhuma, conseguiu chegar para jogar. E aí, para a posição, é justamente, eu não sei o que o Diniz vai fazer nessa parada, porque eu acho que isso é até uma informação, tá, gente? O Diniz acha que o elenco do Vasco é bom o suficiente para ele poder aproveitar muitos jogadores ali. Então, a parada, ela vai dar um termômetro muito grande. Só que, independentemente do que o Diniz acha ou não, eu acho que a diretoria tem que agir. Porque o Diniz está chegando agora, ele vai ter 2 meses de trabalho, completou um mês hoje, inclusive, de trabalho, vai ter mais, até o fim da parada, 2 meses de trabalho. Só que ele não sabe as mazelas que o torcedor sabe. Ele não sabe as mazelas e as deficiências que a diretoria também sabe. Então, assim, a diretoria não pode se acomodar caso o Diniz fale assim, eu preciso de 1, 2. Não, 1, 2 não serve. Tem que ser 4, 5, tem que ter um volante, tem que ter um meia, tem que ter um atacante centroavante do Verratti, tem que ter mais um ponta, tem que trazer mais um zagueiro, porque senão esse elenco vai bater no limitador. E eu, particularmente, acho que esse elenco não é ruim, longe disso, mas também não é confiável o suficiente. Então, para mim, tem que trazer jogadores que possam chegar e jogar. E o Vasco está precisando disso. Pedrinho, por favor, temos uma explosão aí? Pode ser uma explosão de bomba? Coloca na tela aí pra gente, fera. Notícia quentinha, acabou de sair. Enchendo tela para vocês, o Vasco comunica que de forma amigável chegou a um acordo para o encerramento antecipado do vínculo com o meia Dimitri Payet. O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e respeito e deseja sucesso nos próximos desafios. Pelo Vasco, Payet disputou 77 partidas, marcou 8 gols e contribuiu com 16 assistências. Merci, Payet. Aqui é Vasco. Thiago, rapidinho. Acho que era uma coisa que já estava desenhada, né? Já ia acontecer, né? O Vasco já estava tentando algumas semanas encerrar o vínculo com o Payet, então era uma questão de tempo. O próprio Payet pediu para ir à França, resolver questões pessoais dele, o Vasco liberou ele para ir para lá. E assim, o Vasco para agora por conta do Mundial, então o Vasco não tem nenhum compromisso oficial para jogar. O próximo jogo contra o São Paulo, o Payet não teria condições de jogo, porque ainda está lesionado, não tem como ir a campo. Então, para o Vasco encurtar esse contrato com o Payet, provavelmente vai liberar o Vasco aí de um salário em relação ao Payet. O Payet já está na França também. Eu acho que fica bom para os dois lados. O Payet realmente já não estava mais sendo tão competitivo nos últimos meses. Aparentemente já não tinha tanta vontade também de renovar. O próprio Payet falou que tem vontade de terminar a carreira no Olympique de Marseille, que é onde ele é ídolo. Eu acho que tem direito de fazer isso. Então acho que tá bom para todo mundo. Em relação aos números, não são números tão ruins assim, né? 77 jogos, 8 gols, 16 assistências. A responsabilidade que ele veio quando ele chegou pro Vasco, acho que precisava realmente de um camisa 10 ali, o Vasco num momento muito complicado. Acho que, assim, um salário muito alto, um momento bom para terminar o ciclo, mas não é de dizer que foi uma passagem ruim, foi uma passagem legal, vai ser lembrado. Mas você esperava isso, Nandão? Essa passagem desse jeito, acho que esses números, eu concordo com o Thiago, não são tão ruins. Mas se a gente for parar pra ver, foi muito mais nas primeiras temporadas dele, né? Na primeira temporada. Principalmente ali, né? Em 23, quando ele chegou com o Vasco, com aquele problema todo, né? No Brasileiro, precisando... cair. Precisava fazer muito para não cair, quando chega também o Ramon. Enfim, o Vasco tem toda aquela mobilização para não cair. O Payet foi importantíssimo para fazer isso acontecer. E a gente esperava mais, né? Quem viu o Payet jogando na Inglaterra, no Olympique Marseille, esperava um pouco mais. Eu gostava muito do Payet jogando, só que acabou que não deu certo. Mas que bom que a gente teve um cara tão bom quanto ele, um francês com história no Olympique Marseille, na Inglaterra, aqui jogando no Vasco, e sendo eficiente quando mais precisou dele. Porque a gente costuma a determinar as experiências da forma como ela termina, né? Perfeito. Mas ele teve um momento muito importante na história do Vasco. Eu concordo também, Payet, obrigado, valeu. Acho que faz parte da vida também, ciclos se encerram. Que você seja feliz nessa reta final da sua carreira aí. Mas toma cuidado também com essa galera aí que você costuma se envolver. Pelo amor de Deus, Payet. Não vai gerar problema na tua vida, meu amigo. Menos é mais. Menos é mais. Vascão da Gama, Breno Mosef. Vamos lá. E o Payet, hein? Payet com 38 anos. Agora, então, rescindindo com o Vasco da Gama. Ontem à noite, o Vasco já tinha comunicado à CBF a rescisão contratual. Informação inicial do nosso colega Vene Casagrande. O Payet que chegou ao Vasco em agosto de 23, depois de sair do futebol francês, né, do Olympique Marseille, e fez 75 jogos com 7 gols e 13 assistências do Payet pelo Vasco. Ele que nasceu na Ilha da Reunião, que não é independente da França, né, é um departamento ultramarino. É um nome bonito, né, que dão hoje em dia para esse tipo de domínio territorial. Igual a Guiana Francesa, vizinho nosso aqui do Brasil, né, é um nome bonitinho, departamento ultramarino. É uma ilha que pertence à França, uma ilha lá no Índico, né, no Oceano Índico. No primeiro ano do Payet,
tinha promessa da melhora na parte física. E no ano passado ele teve sequência, depois de pré-temporada, depois de melhorar fisicamente. E mesmo convivendo com lesões, permaneceu para esse ano, que seria o último ano de contrato dele pelo Vasco, que era até 31 de julho. Payet, então, acabou não tendo sequência este ano. O Carlos Amodeu, que é o CEO da Vasco SAF, já tinha revelado que o Vasco negociava a antecipação da renovação, até pelo alto salário, de R$1,5 milhão. Lembrando que o Vasco até ofereceu uma permanência do Payet, ele não aceitou, diluindo o salário para ele ficar até o final do ano. Ele não aceitou isso. Recentemente teve a questão até policial, porque ele foi denunciado pela advogada Larissa Ferraria por supostamente tê-la agredido numa relação extraconjugal, mas acabou que a denúncia nem avançou. Foi muito mais para as pautas de fofoca do que criminal. E o Payet sempre negou as acusações, tá? E na semana passada, antes do jogo contra o Bragantino, já tinha sido dispensado pelo Vasco para viajar para a França e resolver problemas familiares. O último jogo dele tinha sido em abril contra o Ceará, dia 15 de abril. Então o Payet deixando o Vasco, agora já com a informação do Vasco, a CBF dessa rescisão, o Payet não é mais jogador do Vasco, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá legal, valeu o Breno Monsef. Bom, a verdade é que o Vasco não tá se movimentando muito, as notícias, né? A gente vem aí, né, já há um tempo falando da saída do Payet, que eu acho que não deixa saudades, né, Gabriel? Acho que não. Dá para o torcedor entender que em algum momento ele teve utilidade, né? Principalmente na chegada em 2023. Alguns jogos em que ele teve impacto na equipe e depois eu não consigo enxergar assim um grande momento. É óbvio que o Payet é um jogadoraço e em determinadas situações, mesmo que em lampejos, a qualidade técnica dele veio à tona e aí ele ajudou com uma assistência, de repente até um gol, uma participação direta em algum gol do Vasco ao longo desses anos. Mas assim, pelo tamanho do nome, a gente talvez esperasse um pouquinho mais. Ao mesmo tempo, né, o jogador já chega numa fase da carreira em que fica muito mais suscetível às questões físicas. Não consigo nem assim dizer que foi péssima a passagem, mas também daqui a um tempo a gente nem lembra direito que ele passou por aqui. Pelo menos essa é a minha impressão. O Carlão tá por aqui. Payet, infelizmente, não emplacou, porém saiu de uma forma amigável, sem criar problemas pro clube. Gostei muito da atitude dele de aliviar a nossa folha salarial, diz o Carlão. Isso é honesto da parte do jogador, entender que de repente não tá mais conseguindo contribuir, o melhor pro clube é ele sair, mas foi um acordo legal. Se é Vasco